Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem guardado para aqueles que o amam. Ai, que versículo lindo! Assim diz o Senhor: os sonhos dele são muito maiores do que os nossos sonhos, do que o seu sonho. Aquilo que você sempre pensou que era o melhor para você, muitas das vezes não aconteceu, porque os sonhos de Deus para você são infinitamente maiores, mais robustos, serão mais duradouros. Às vezes a gente quer bater o pé com Deus, né? Às vezes a gente quer achar que tudo acontece ao contrário do que a gente deseja, ou que às vezes a gente tem a sensação de que a gente nada contra a maré, de que nada de fato acontece quando a gente planeja, quando a gente tenta fazer algo em prol dos nossos objetivos. Às vezes a gente se sente estagnado mesmo. Às vezes parece que a gente não está sendo ouvido. Mas eu te digo, para tudo tem o tempo certo. Para tudo a gente tem que passar por um processo. Aquelas pessoas que conseguem aquilo que elas querem imediatamente, muitas das vezes não sustentam quando elas chegam lá. Muitas das vezes elas não foram preparadas para aguentar o rojão do que é você estar num lugar de autoridade. Então, quando você tiver que passar pelo deserto, quando você estiver passando nesse processo que você está enfrentando, provavelmente todos nós estamos passando por algum processo. Em diversas áreas das nossas vidas, né? Eu não sei qual que é o seu processo, eu não sei se tem a ver com a área financeira, com o profissional, com a área da saúde, né? Eu não sei exatamente qual que é a sua questão, qual que é o deserto que você vem enfrentado, se é na sua família, se é com seus filhos, se é em relação à busca do seu propósito. Eu só quero te dizer uma coisa: para tudo tem um tempo. Se você está passando por esse processo, é porque Deus quer te forjar, Ele quer tratar você. Ele quer ter a certeza de que quando você alcançar aquele objetivo maior, que é o seu objetivo de vida, você esteja forte o suficiente para aguentar as dores e as delícias de ser aquilo que você quer. Porque tudo tem o seu pró e tem o seu contra. Todas as posições que a gente um dia vai alcançar, todas essas posições, elas vão exigir da gente uma versão muito, muito mais sábia, muito mais madura. Independente de qual seja. Se a gente quer aumentar de nível, a gente vai ter que ser maduro e forte e sábio o suficiente para aguentar o que vem pela frente. Se a gente quer abrir, por exemplo, uma empresa, não sei se é o seu caso, se você quer abrir uma empresa, você vai ter que ser sábio o suficiente para gerir as suas finanças de modo que você ainda consiga ter lucro, né? Ainda consiga fazer o seu negócio prosperar, pagar os seus funcionários e manter a sua empresa firme por muitos anos. Então, para isso, você precisa estudar gestão, você precisa se aprimorar. E esse é o processo de aprimoramento. Esse processo, ele nos forja e ele nos prepara para chegar no próximo nível. Não queira você alcançar o próximo nível sem o conhecimento necessário para chegar, porque senão você não vai aguentar. Quando esse dia chegar, você não vai aguentar se sustentar nele. Então eu te digo, se alegre apesar das dificuldades, se alegre no momento presente. Olhe para o lado e veja coisas boas. O que você pode agradecer hoje? Não só pelo ar que você respira, mas pelo dom da vida, por você ter acordado hoje. Olha os pássaros voando no céu. Olha que lindos. Olha as flores. A gente agora está em outubro, né? E em outubro tem muitas árvores floridas. E setembro ainda mais. Eu olhava da minha janela, eu via uns 4 ipês amarelos. E quanto aqueles ipês me alegravam. Então seja grato por essas pequenas coisas que te cercam. Se você, né, não sei qual que é a sua realidade agora, mas a gente sempre tem um motivo para agradecer. Se você tem a sua mãe aí do seu lado, sua avó viva, uau, que bênção, agradeça, liga para ela, fala o quanto você a ama, sabe? Essas pequenas coisas, tem gente que não tem mais a sua avó. Se você ainda tem, aproveite. A gente
tem que ser grato por essas pequenas coisas da vida. Se você está saudável, se você consegue correr, andar, se locomover, ou se você consegue fazer um esporte, olhe para as pessoas que não podem fazer e que gostariam. Faça porque você pode. Agradeça porque você pode. Seja grato por isso, pelo seu corpo, pelo seu templo, pelo templo que Deus te deu para você cuidar. Tá bom? Eu quero que você comece a ser mais otimista na sua vida e se alegrar no processo. Porque quem não se alegra no processo não vive uma vida digna e feliz. Sabe por quê? Porque quando a gente só reclama, independente do cenário que você estiver vivendo, independente, você pode estar vivendo na abundância, você pode estar vivendo na escassez. Se você não for uma pessoa grata, você vai sempre reclamar. A gente já viu pessoas que têm tudo na vida e reclamam de tudo também. São pessoas amarguradas. Ou seja, não está no quanto você ganha, não está na questão financeira. A felicidade, ela está dentro de nós. Então, se a gente for capaz de olhar para a nossa realidade e ser grato por aquilo que a gente está vivendo, apesar das dificuldades, apesar do cenário contrário àquele que a gente quer viver, se a gente tiver essa capacidade aflorada, a gente vai ser feliz. A gente vai ser feliz, porque a vida, ela nada mais é do que uma jornada inteira feita de processos. Os processos só vão acabar quando a gente morrer. Você tá entendendo que a vida, ela é formada por esses processos? Se a gente não for feliz agora, a gente não vai ser nunca. Porque se você não for feliz agora, quando você chegar, muitas das vezes você nem vai ser grato, porque demorou tanto pra você chegar lá, você vai falar, nossa, era só isso. Você não foi grato o suficiente. Então, uma coisa que eu quero te falar. Seja feliz no pouco. Seja feliz no pouco. Para Deus te honrar quando você tiver muito. Isso é uma coisa assim importantíssima que eu quero te passar. Seja fiel no pouco, para que você seja honrado quando tiver muito. E ser fiel no pouco significa justamente isso que eu te expliquei. É você olhar a sua realidade e falar, ok, o que eu quero fazer para ajudar as pessoas? O que eu quero fazer para me ajudar? O que está ao meu alcance? É pouco? O que eu tenho é pouco? Então deixa eu ver o que eu posso fazer com esse pouquinho que eu tenho. Se eu tenho um pouquinho e eu vejo uma criança na rua sem uma sandalinha pra usar, tá andando descalça, você tá na frente de uma loja, a sandalinha custa 10 reais, 20 reais, não sei. Você tem esse pouco pra dar? Esse pouco é muito. Gente, esse pouco é muito. Esse pouco muda a realidade das pessoas. Esse pouco transforma a vida das pessoas. Você tá entendendo? Que o pouco é só uma questão de perspectiva. Então, eu quero que você pare para pensar que você pode fazer muita coisa com o pouco que você tem. Tem uma passagem na Bíblia que é a multiplicação dos pães e peixes. E essa passagem é a coisa mais linda do mundo, que foi um milagre maravilhoso que Jesus fez aqui na Terra. E Jesus precisava alimentar uma população, acho que eram umas 5.000 pessoas que estavam ouvindo as pregações dele, né? Tudo aquilo que ele falava. E essas pessoas estavam famintas, porque elas já estavam há uns 3 dias sem comida, né? E tá assim, tá escrito na palavra, que elas precisavam comer, mas não tinham de onde tirar. Os apóstolos estavam desesperados, porque eles precisavam alimentar essa população, porque tinha famílias, tinham crianças, e eles precisavam estar fortes para poder continuar a caminhada lá. Eles andavam para todos os lugares, então eles faziam caminhadas gigantescas. Então eles precisavam estar fortes para continuar a jornada. E Jesus falou assim, tragam pães e peixes, o que vocês tiverem. Tragam algo para comer. E aí veio uma criancinha e falou, eu nem lembro se ele falou exatamente que era para pegar pães e peixes, mas a criancinha apareceu para os apóstolos e mostrou, olha, eu tenho sei lá, 3 pães e 5 peixinhos, uma coisa assim. E aí, eu vou corrigir aqui no vídeo, mas o que eu quero passar é a mensagem, que é o principal. A criança tinha muito pouco para oferecer. E os apóstolos até falaram, mas meu menino, isso aqui não dá para ninguém. E aí, o que aconteceu? Jesus falou que com aquele pouco ele transformaria em muito. E de fato isso aconteceu. De fato, aquele pouco se multiplicou. E na Bíblia diz que aquele pouco conseguiu alimentar 5.000 pessoas que estavam lá, ainda sobrou alimento. Então, o que eu quero te dizer
é que tem muitas vezes que a gente acha que o nosso corpo não vai dar pra nada, que a gente não vai conseguir usar pra nada, não vai ter uso. Mas com aquele pouco a gente pode fazer inúmeras coisas, a gente pode ajudar milhões de pessoas que a gente nem imagina. Aqui na internet mesmo é uma forma da gente ajudar as pessoas sem nem saber a dimensão que isso pode chegar. Então eu te encorajo a você fazer pequenas coisas com o pouco que você tem, porque essas pequenas coisas podem se tornar coisas lindas e muito maravilhosas mesmo, que você não faz nem ideia. Então seja fiel no pouco, para que quando você tenha muito, Deus possa te honrar. E esse é o recado principal de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te transformado de alguma forma, porque esse é o meu desejo genuíno. E te vejo no próximo vídeo.